Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação constante conosco, através do Facebook, está aparecendo aí na sua telinha, e também através do Sicom. Você também faz contato lá com o pessoal do Sicom, dá lá suas opiniões, as suas sugestões, que eles transmitem para nós imediatamente. Críticas também. Críticas também, é verdade. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista de sempre. É importante, galera, que a crítica, quando a gente fala em crítica, e aqui a gente hoje vai falar com alguém que lida com o pensamento, com a estruturação até mesmo da sociedade, que é importante para você que é síndico, a crítica, ela contém em si uma análise daquilo que está acontecendo com uma solução embutida. Uma solução daquele que pensou. Quando a gente fala em crítica, só tem crítica destrutiva. Não existe isso. Não, muito pelo contrário. Existe crítica. E a gente tem que ter pensamento crítico, que é para poder avançar naquilo que a gente depende do dia a dia. Não pode ficar parado. Não é isso? E é isso que a gente busca, né? E nós trouxemos hoje Adriano Soler. Adriano Soler é filósofo, advogado, mestre. Não disse? Em filosofia pela PUC de São Paulo. E, Adriano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, está aqui podendo nos ajudar a refletir, que isso é um ponto extremamente importante. Eu que agradeço o convite, Roberto Moscatelli, é um prazer estar aqui com vocês. Você falou em crítica, é interessante que crítica não pode se confundir com falta de educação. É verdade. Uma vez, em uma aula magna em São Paulo, do Paulo Freire, ele começa a falar exatamente sobre isso. Ele começa a dar a aula dele, levanta uma moça e começa a discorrer sobre tudo o que ela pensava sobre os livros dele. Paulo Freire mexe a barba, de repente ele começa a falar. O que você fez agora não foi uma crítica, e sim foi uma falta de educação, porque crítica você apenas acrescentar ao outro, seja a obra, seja o pensamento, seja o que for, uma construção. E às vezes para construir você precisa de alguma maneira fazer alguns reparos, né? Isso é crítica. Agora você falar que o que você faz lá é errado por conta disso, por conta daquilo, aquilo outro, algo que está muito fácil de falar nos dias de hoje por causa da internet, né? Isso é fácil, isso é falta de educação. E isso, eu queria até trazer essa excelente colocação por parte do Adriano e transformar isso naquela comunicação não violenta e tentar entender lá no meio do condomínio, não é? Com a participação efetiva do síndico quando tem que normatizar e regulamentar algumas questões e mediar, inclusive, que tem um papel importante o Sicom nisso, não é, Rubens? Olha, o síndico ele tem papel preponderante, importantíssimo. Ele é o representante do condomínio, ele foi eleito, escolhido lá entre os seus pares, ou é de outro local, foi lá para ser síndico profissional, mas de uma forma ou de outra ele foi escolhido para gerir aquele condomínio na parte pessoal, na parte financeira, na parte política, enfim, em todos os aspectos que aquele condomínio tem. A gente não pode esquecer que condomínio é a maneira que nós encontramos para conviver em sociedade. Ele é atual e ele não vai arredar passo. Então a gente tem que aprender as várias diferenças que tem entre as pessoas. Você tem, desde os direitos diferentes, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o Estatuto do Idoso, para mostrar, olha, são pessoas diferenciadas, são especiais porque tem algumas circunstâncias diferenciadas, e que isso está misturado dentro do condomínio, dentro da família, e se a gente não sabe lidar com isso, a gente vai ter conflito. E às vezes até conflitos extremos, né? Então, o que nós preconizamos? Conhecimento, a pessoa tem que se aprofundar, eu não quero ser síndico nunca, porque é muito trabalho, mas ela tem que conhecer muito tudo aquilo que o síndico vai fazer, por quê? Primeiro, para fiscalizar. E segundo, para compreender. Talvez compreender seja antes de fiscalizar. Pois é.
Né? Eu penso assim também. Agora, Adriano, você acha que... Qual é o processo que a sociedade tem vivido nos dias de hoje? E nós vamos já entrar num assunto que é extremamente importante, que é o meio de comunicação que nós temos hoje, que é imediato e muito rápido, porque nós passamos a ser, através da internet, muito mais emissores do que receptores, e o Marco Civil da Internet, que é a lei que regulamenta, ela está no seu artigo 1º já da própria regra, que diz que a internet nasceu livre e deve permanecer livre e certamente continuará livre, pela liberdade de expressão e pela livre manifestação do pensamento. Mas a gente compreende também que essa liberdade de expressão ela não é absoluta. Existem, eu não posso ficar, como você bem colocou, né, críticas que não são críticas, que são extrema falta de educação. Não é? O que você pensa a esse respeito, inclusive com relações condominais, nessa vida que a gente vive verticalmente, né? Roberto, o processo de formação do homem passa por 2 etapas. Primeiro, a socialização primária, quando ele nasce, tem o contato com a família, e ali há o processo de educação, apresentação dos primeiros valores. E após isso, quando o homem começa a ter noção de si mesmo, ele tem noção, porque toda a criança é egocêntrica, a criança acha que o mundo gira em torno dela mesma. E após esse momento, ela entra o processo de socialização secundária. Na socialização secundária, nós vamos criando regras, nós vamos percebendo como que o mundo é, percebendo que as regras não são apenas para mim, que o egocentrismo pensa, todas as regras são para mim. Se o papai e a mamãe estão brigando, é por minha causa. Se o papai e a mamãe estão bem, é por minha causa. Então, nesse processo de socialização secundária, eu percebo quem eu sou. E esse processo de socialização secundária vai do momento que você entende quem você é até o final da sua vida. Nesse sentido, me faz lembrar as aulas que eu dou. Eu dou aula na faculdade, dou aula de direito tributário, dou aula de filosofia, dou aula de ciência política. E quando eu entro em sala de aula, eu quero dar aquele impacto. E à medida que eu vou falando com os alunos, eu começo a explicar para eles o que está acontecendo. O que está acontecendo nada mais é do que um tipo de relação política. Nós estamos criando regras, vocês estão me conhecendo, percebendo como podem interagir comigo, e eu começo a perceber como posso interagir contigo. Neste processo de socialização secundária, que a socialização primária foi importante para estabelecer os valores que eu vou administrar na hora de me relacionar com o outro, nesse processo de socialização secundária, que eu começo poxa, o Roberto não gosta desse tipo de brincadeira, então não tem por que eu fazer. O Moscatelli, ele é um pouquinho mais expansivo, então eu posso ir um pouquinho além com ele. Este é o grande ponto positivo da relação pessoal. Aí beira a educação. Por quê? Sim. Porque como vai discernir? O respeito, inclusive, né? Porque você tem que conhecer-se para conhecer o outro. Porque o que nós temos vivendo hoje, e o seu exemplo foi pontual, foi perfeito, no sentido de como eu convivo com as mazelas dos meus vizinhos lá no meu condomínio. Será que eu tenho essa visão preparado para isso? E aí, o que eu entendo, e aqui eu queria ouvir de vocês, aonde nós estamos falhando na informação. Porque sem conhecimento, ele não vai chegar a esse discernimento. Aonde que nós estamos falhando nessa questão de desumanizar as relações? Chiarella, só para complementar e poder ajudar até o Adriano, veja, no nosso código, na nossa lei civil, já desde 16, né, que a gente tem o código próprio, né, nós tratamos a questão, por exemplo, de vizinhança como um problema, por causa do absolutismo dos direitos que a gente entende que tem, e que na verdade não existem, eles são todos relativos. Hoje a gente sabe disso. Então, o direito de vizinhança, ele preconiza proteção à saúde, sossego e segurança. Está lá no Código Civil, já era no antigo código e nesse atual. O que quer dizer isso? Que eu tenho o meu limite, que é o outro. Mas isso tem que estar numa lei, não é parte da gente. Então, a educação, a primeira absorção de conhecimento e depois você se integrando na sociedade é que vão refletir, talvez, uma sociedade melhor. Mas a gente tem que estar sempre lembrando
E tem que estar na lei, tem que ter punição, porque senão as pessoas por si só não vão cumprir isso. Porque elas acham que não incomodam. As regras, elas nascem de princípios. Sim. E aí falta princípio? Não faltam os princípios, porque todos nós somos abastecidos de princípios desde que nascemos. O que falta é enxergar o outro. Sartre dizia o seguinte: o inferno são os outros. Quando Sartre disse isso, então, por um momento, talvez eu passe a ser o inferno. Então, sim, você passa a ser o inferno de alguém. De alguém, sempre. Sim, sempre. O problema é o seguinte: você é o inferno de alguém desde que você se faça presente a este alguém. Desde que você seja uma pessoa para este alguém. Certo? Então, nesse sentido, eu consigo administrar eu não quero ir para o inferno, eu não quero contender com o inferno, porque eu estou me deparando com o inferno. Para mim, isto é fácil de administrar, porque eu estou lidando com isso. Meu pai dizia o seguinte, meu pai que não tinha o ensino médio completo, mas destilava a filosofia mais pura, falando o seguinte: boca fechada não entra mosca. Certo? O que meu pai queria dizer é o seguinte: Adriano, tome cuidado com o que você fala. Só que daí a gente caminha para o mundo que você já não enxerga mais o outro. Você não depara com o outro. Eu pego um aparelho como este, certo? E eu lido com o mundo. Só que eu não estou lidando com o mundo, encarando o mundo. E essa forma que eu tenho de não precisar encarar o mundo me torna irresponsável, me torna muitas vezes agressivo. Eu vou ter que fazer um intervalinho e na volta nós vamos continuar com essa mesma ideia e com aquilo que o Adriano colocou, precisamente, sabiamente pelo pai, que boca fechada não entra mosquito, e só que hoje a gente não fala, a gente escreve. A internet está aí, para escrever. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Olá, telespectadores, o programa Santa Casa e Você vai ao ar às quintas-feiras, às 10 da noite. As representações acontecem aos sábados, às 3h30 da tarde e aos domingos, ao meio-dia. Santa Casa e Você, informação com saúde na sua telinha.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com. Está conosco hoje Adriano Soler, filósofo, advogado, mestre em filosofia. E nós estamos tratando desses assuntos que nos retratam relacionamentos. Como que a gente tem se relacionado? Tenho comentado alguns outros programas com o Rubens Moscatelli, da ideia e da vontade que nós temos em implantar, não é, as assembleias virtuais. Por conta de ela ser algo que não está lá presencial, talvez as pessoas são menos acomedidas ou mais, a gente não sabe, mas nós vamos chegar nisso. E aí, o que eu pergunto a vocês e a você que está nos assistindo, o que a internet tem? Porque a internet passa por fases, né? Ela começou ligando computadores, ela passou por uma segunda fase que ligam pessoas, e aí relacionamentos. Entramos numa terceira fase, que é a internet das coisas, está ligando agora as coisas, as pessoas, com a chamada inteligência artificial, não é? E nós estamos agora numa fase de transição. Isso tem gerado uma mudança na sociedade, que é a chamada sociedade digital. Se é que nós podemos, pelo menos pedagogicamente, dividir a sociedade em partes para poder ter uma análise um pouquinho mais profunda. Mas nós estamos tornando superficial os nossos relacionamentos? Certa feita eu li que nunca lemos tanto como temos lido nos dias atuais. Entretanto, nunca lemos de maneira tão superficial como temos lido. Ou temos lido coisa ruim, né? Nós estabelecemos parâmetros de verdade com base na superficialidade que aquilo aparece. Parece para nós que o Facebook apresenta apenas as verdades. Então, deixa eu aproveitar isso, Adriano, para você dar sequência, sem ser indelicado ao ponto de lhe cortar. Nós temos hoje um posicionamento da chamada pós-verdade, que é aquela mentira reiterada. Sim. Né? E que acaba... Então, isso é algo que me incomoda, me causa uma certa indignidade, porque para depois se comprovar isso, se recuperar a imagem, fica muito mais difícil. Isso é uma coisa, é um mecanismo que é usado para quem pretende fazer essa comunicação de massa, que já foi percebido antes. Quer dizer, as pessoas, como disse o Adriano, estão lendo cada vez mais com menos conteúdo ou com muita superficialidade, quer dizer, não vou a fundo daquilo que eu estou lendo, eu aceito como verdade algo que vem estampado numa manchete de um portal qualquer e propago isso, e pode ser uma pós-verdade, que na verdade é uma mentira. Então, e disseminar isso de forma como um repetidor simplesmente, né, sem informação fundamentada, é isso que tem maculado aí algumas relações? Olha, os filósofos primeiros, chamados pré-socráticos, iam adorar a internet. Porque como começou a filosofia nascente, ela começa com pensadores dando aula de retórica. E porque queria formar a república e nada melhor do que saber falar bem e saber saber provar aquilo que está falando, né? E não precisa necessariamente ser a verdade. Isso é algo que Sócrates criticava muito. Então, para os pré-socráticos, o ponto era o seguinte: se eu conseguir provar que uma bola é um quadrado, aquilo é um quadrado e ponto final. Então, nesse sentido, os pré-socráticos iam adorar a internet. Existe aquele conto, aquele famoso conto que diz o seguinte: você falou de mim, tudo bem, agora pega um travesseiro com penas de ganso e joga no abismo. Tenta pegar as penas. Assim está a minha moral. É assim que você fez comigo. A internet tem este poder. Ela destrói vidas e ela constrói vidas, muitas vezes pautadas em mentira. Quem nunca foi alvo, principalmente quem é público, quem nunca foi alvo de uma calúnia jogada na internet, a pessoa injuria você e você não sabe contra quem está se defendendo. De repente já foi alguém que postou, e está lá em mais de 1000 compartilhamentos, algo que fala de você e você não tem como voltar lá naquele primeiro. Já foi. Uma atitude, muitas vezes,
às vezes motivadas por questões pessoais, por paixões, por desavenças, e cria-se uma situação que você, como vítima, não sabe nem contra quem vai se defender. A internet tem esse poder. A internet é muito boa em vários aspectos, mas como tudo na nossa sociedade, precisa saber usar. Perfeitamente. Precisa saber usar. Quando abro ali e X fez algo contra Y, e eu não tenho cuidado de ir lá e ver, será que X realmente fez algo contra Y? Será que o cravo bateu na rosa mesmo? O que será que aconteceu? Não, eu simplesmente falo, nossa, o cravo bateu na rosa. Então eu passo para frente essa verdade. Dissemina uma ideia. Dissemina uma ideia que geralmente causa ódio. Porque hoje em dia a internet também trouxe mais uma coisa negativa. Ela trouxe a dificuldade em entender as ideias do outro. Quando você, Roberto, está comigo sentando para conversar, e a gente começa a conversar, e eu, por respeito à sua pessoa, porque estou te vendo, eu pego e falo, eu meço minhas palavras. Eu vejo o seguinte, não, o Roberto é alguém que pode atrair para mim conhecimento. Então eu vou conversando e a gente vai dialogando, para a gente tentar enxergar onde nós podemos chegar. Hoje a internet não. Porque eu estou falando com o Roberto, mas não sei que estou falando com o Roberto. Eu não sei quem é o Roberto, não sei quem é o Moscatelli, eu não sei quem está do outro lado. Então, por que eu vou medir? Ele não vai me atingir, ele não vai me bater, ele não vai fazer nada contra mim. Nós temos tomado efetivamente um posicionamento de julgadores. E isso Vê casos aí que você fala assim, fulano ou fulana é sequestrador, mata criança, aí vai a população e mata aquela pessoa. É o caso recente aí, né, de muito pouco tempo do Guarujá. É uma situação onde você não tem o discernimento de ir atrás do que falou e ver se aquela pessoa tem confiabilidade, se não é um fake, se não é alguém que tem um desafeto, uma controvérsia. Esse caso específico a gente até chegou a saber o que foi, uma fanpage, mas foi um resultado. Um resultado nefasto, total. A vida daquela mulher foi levada. Foi embora. E foi embora por uma barbárie. Exatamente. E aí, são essas coisas que a gente procura tentar entender aonde está e por que ocorre com tanta velocidade a desumanização das relações. As pessoas não olham mais para as outras. Elas não enxergam mais o outro, elas acabam só enxergando a si mesmo, é isso, não é? Sim, Roberto, porque, veja bem, como eu mostrei no começo, aqui tem um celular. No celular eu me conecto, que é um computador. Claro, perfeitamente. Eu me conecto com o mundo inteiro através deste aparelho. E as pessoas, porque eu sou uma pessoa pública, às vezes me adicionam e me encontram e eu não sei com quem eu estou falando. E a pessoa muitas vezes não sabe quem é o Adriano. Não sabe que o Adriano, de repente, também não está passando por um bom dia e simplesmente fala, quer arrebentar, como entende. Por quê? Porque eu não convivo. Eu não vivo com. A internet, as redes sociais, elas são muito boas em aproximar entes distantes. Eu tenho uma tia de Assis, que eu não a vejo desde os 10 anos de idade, mas eu tenho contato constante com ela pelo Facebook. Entretanto, a internet também é muito boa em simplesmente separar as pessoas. Quebrar essa relação. Quebrar o gostoso de falar assim, vamos tomar um café? Quantas vezes a gente não tem mais tempo de tomar um café, de bater um papo, de olhar olho no olho? Tudo é muito whatsappiano, é muito facebookiano, é tudo muito superficial. Pare para pensar, quando foi a última vez que você tomou café com alguém? Quando uma pessoa que você tem grande estima e você ganhou 1 hora da sua vida com esta pessoa. Agora você multiplica isso por milhões e é assim que estão as relações desumanizadas. Eu perdi
perdi, eu simplesmente lido com robôs. Então, eu aqui eu quero apimentar a nossa conversa, né? Que é o papel do inferno, do outro como inferno, não é? A internet, ela não é a grande vilã, eu penso. Eu penso que quem é realmente o grande vilão é o ser humano em si só. Porque nós não temos aprendido com o tempo, com as guerras que vivemos, nós não, mas que presenciamos em viver, outras tantas, outros massacres, a nossa própria guerra urbana, que a gente vive com essa desumanização, com a questão da corrupção que assola o nosso país em todos os setores, inclusive aqueles que promovem a desordem, né? Então, eu vejo que a internet pode ser um mecanismo, mas ainda o ser humano é que não progrediu. Precisa ser trabalhado, né, Chiara? Você vê progresso no ser humano? A internet não é vilã. O carro não é um vilão quando atropela uma pessoa. Uma arma não é uma vilã quando é disparada contra um inocente. O problema está naquele acessório que está entre o banco e o volante, que está entre a cadeira e o teclado. Perfeitamente. Este é o acessório que carece de enxergar o outro. Essa carência. E daí, o mundo virtual propicia essa carência. Porque eu não preciso mais ter contato com o outro para falar com o outro. Antigamente, quando eu era moleque, para poder brincar com meus amigos, eu tinha que ir para a rua. Hoje, eu brinco pelo meu celular. Exatamente. Nosso programa, infelizmente, terminou. O Adriano acrescentou muito para nós no nosso programa, mas eu quero, antes de terminar aqui, dizer para você que está na sua casa que o poder do elogio, ele tem algo que é transformador. Elogiar é algo que movimenta e transforma as pessoas e os relacionamentos. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. A questão do elogio que você acaba de falar, realmente, ela faz com que a pessoa comece a acreditar ainda mais em si mesma e cada dia mais procure se esmerar em melhorar. É isso que a gente procura fazer aqui no programa. Obrigado, Adriano, e a você, ouvinte, ou telespectador, por tudo aquilo que você tem nos proporcionado. Esteve conosco Adriano Soler, filósofo, advogado, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo, aceito o convite e ter dado a nós essa pequena aula. Obrigado, Roberto. Obrigado, Moscatelli. E ao público de casa, tome um café com quem faz tempo que você quer tomar. É isso mesmo. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos finalizando mais um programa. Continue com a programação da TV Com e elogie. O poder que o elogio tem é algo que você só vai poder perceber depois que elogiar. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.